Olá, meus amigos, meus irmãos. Um 2024 maravilhoso para todos. Estamos aqui hoje reiniciando, voltando às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. E nós estaremos nesse primeiro trimestre, como nós já passamos num vídeo anterior, falando sobre o corpo de Cristo. Estaremos neste trimestre numas aulas maravilhosas, como eu já expus anteriormente. E hoje, nesta primeira aula, nós estaremos falando sobre a origem da igreja, meus amados, sobre a origem da igreja. Um assunto bastante importante e eu acredito que isso vai trazer para você, além do conhecimento, uma edificação muito grande. Mas vamos lá, meus amados. Como eu já disse, nós estaremos falando sobre o corpo de Cristo, ou seja, sobre a sua igreja. Nós aprenderemos sobre a origem da igreja, sobre a sua natureza, sobre a sua vocação para o mundo durante esse trimestre. E nós precisamos começar entendendo que a tradição evangélica nascida na era moderna está imersa no individualismo. Nós precisamos entender isto. Hoje, os nossos louvores, as nossas pregações, as nossas orações, dentro deste contexto, o eu prevalece sobre o nós, sobre o coletivo. Isso fica mais evidente com o crescimento da quantidade de desigrejados, pessoas que acabam se afastando da igreja, pessoas que ingenuamente ou não acreditam que podem viver a sua fé de uma maneira isolada. Deus, meus amados, nos ama sim como indivíduos, salvará individualmente a cada um, mas Ele quer que nós sejamos parte de um corpo maior. Nós somos chamados, meus amados, para ser povo e não pessoas. Isto transcende aquela experiência individual. Nós precisamos entender a igreja como o corpo de Cristo, como a sua noiva, como o templo do Espírito Santo. É desta maneira, e tendo este entendimento, nós começaremos a equilibrar esta visão individualista que existe hoje em dia, o que nos permite ter uma visão coletiva e mais comunitária de todas as escrituras sagradas. Isto, meus irmãos, vai muito além da busca pela salvação individual, vai muito além de eu buscar a minha salvação. Isso vai nos levar a uma transformação social, que busca o que? Busca uma união coletiva nesse sentido. Sempre, meus amados, orientados pelo poder do Espírito Santo. É desta maneira. Nós trataremos neste trimestre, portanto, de uma teologia sistemática, com ênfase à teologia das Assembleias de Deus e a sua tradição pentecostal como um todo. Ou seja, o abraçar a eclesiologia bíblica significa também combater esse antropocentrismo que está acontecendo hoje. É pôr por terra o que muitas pessoas estão pregando por aí, que o ser humano é o centro do universo. Não há que se aceitar, meus amados, o bem-estar individual em detrimento do coletivo. Não se pode permitir um ser humano tirar proveito do outro. Não interessa, não importa qual o motivo seja, nós não podemos estruturar o culto de uma igreja, ou seja, a sua liturgia, para agradar os congregantes, as pessoas que estão lá para congregar. Nós precisamos lá glorificar a Deus e não agradar os congregantes. O coração, o cerne da mensagem cristã é a história da redenção divina. Jamais será apenas um manual para a felicidade humana ou um sucesso pessoal, como nós estamos vendo hoje em dia. Meus irmãos, nós precisamos refletir mais fielmente sobre o caráter e os propósitos de Deus. E se você não sabe, ou se você não se importa muito, ou se você tem dúvidas também,
Este aqui é o momento de você aprender, porque Jesus ele está voltando e não é vivendo do jeito que nós queremos que nós seremos um escolhido de Deus, não. Não é agindo ou fazendo o que eu quero ou o que eu acho que eu devo, não. Nós temos um norte, nós temos uma direção, a Escritura Sagrada. Portanto, prepare-se para uma jornada de descobertas que vão fortalecer a sua fé durante esse trimestre todinho. E isso vai ampliar a sua compreensão sobre Cristo e a sua igreja, né? Mas vamos lá, que esse assunto traz mais assuntos, né? Mas vamos para esta aula de hoje. Nesta aula de hoje nós falaremos sobre a origem da igreja, meus irmãos. E isso com certeza, meus amados, nos traz algumas perguntas, Um exemplo assim, você sabe como surgiu a igreja? Quando ela surgiu? Onde a igreja nasceu? São perguntas fáceis de responder, mas a gente não tem o conhecimento. Então hoje nós vamos esmiuçar um pouco mais isso. Vamos falar sobre essas coisas hoje. O texto sugerido está em Atos 2, 1 e 2 e Atos 37 e 38. Nós não faremos a leitura, mas os irmãos podem ficar à vontade para fazer a leitura em suas casas. É um texto curto, mas eu prefiro que a gente consiga andar um pouco mais para frente com as explicações. Então vamos lá. Primeiro assunto que nós vamos falar hoje é sobre a origem da igreja no Antigo Testamento, como com uma convocação de um povo para uma assembleia. Então ali não existe ainda o nome igreja, não é uma igreja constituída. Então é a convocação de um povo para formar uma assembleia. Nós veremos também a distinção ali entre Israel étnico e o povo de Deus, à luz de 1 Coríntios 10, 32, de Romanos 9, 11. Então veja que ambos somos povo de Deus. Ambos somos povo de Deus. Tanto Israel como nós. Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Mas no Novo Testamento, nós também vemos a igreja como um povo escolhido de Deus. É desta forma, um povo que se preparou para Deus e recepcionou a Cristo como o nosso Senhor e Salvador, como o nosso Deus e Salvador. Não há, na verdade, uma série de palavras que se referem à igreja no Antigo Testamento, mas existem ali várias palavras que podem se referir a isto, sim. A mais usada ali é a palavra Kahal, Qahal, com o sentido de reunião, com o sentido de convocação, ou seja, uma assembleia, com qualquer que fosse o seu objetivo. Nós vemos isso lá em Gênesis 49, 6, quando fala sobre o conselho, não entre a minha alma com o seu agrupamento, ou seja, Deus ali não está envolvido nisso. Também lá em 1 Reis 2, 3, Juízes 22, nesses versículos, nesses textos, nós vemos que se trata de assuntos sociais extra-igrejas, inclusive em questão de conflitos militares. E neste mesmo contexto, nós vemos o combate ali de Davi e Golias, lá em 1 Samuel 17, 47, todos usando o termo Kahal, H-A-L, desculpem. Contudo, nós vemos também o uso deste termo em várias conotações religiosas, e nesse sentido é traduzido como congregação. Vocês viram a diferença? Assembleia, congregação, em referência, por exemplo, ali na entrega da lei ao povo de Deus, lá em Deuteronômio 9:10. Temos também ali Deuteronômio 10, 4, 2 Crônicas 20, 5, Neemias 5, 13, entre tantos outros textos. Então nós vemos que, estando o povo em festa, também era usado o termo carral, mesmo estando em festa, meus irmãos.
E nestes textos mostra-se um ajuntamento é, de um grupo de pessoas, e não de todo o povo, não de todo o povo, mas de um grupo de pessoas, mas sim uma nação específica, o povo de Israel em reunião. Nós precisamos aqui dizer que a aliança de Deus com Israel é uma aliança perpétua, abraâmica, também nas suas subalianças, como a davídica. Nós vemos isso lá em Gênesis 17:7, Gênesis 12, de 1 a 3, e isso se cumprirá no milênio, como nós já estudamos, nós já falamos em aulas anteriores, mas entendam, meus irmãos, que esta aliança não é geral ou generalizada. Não é. O povo de Israel vai ser salvo, é todo? Não, não é geral, não é generalizada, porque ela depende do arrependimento. E isto vale para todos, inclusive eles. Assim sendo, Deus os restabelecerá como nação no território prometido. Portanto, no Antigo Testamento, meus irmãos, esta reunião que citamos foi colocado também como sentido religioso. Então, a assembleia, no sentido de reunião de pessoas, de povos, para lutas, para decidir sobre guerras, assim como reuniões para festas e tudo mais. Mas também podemos citar que existiu também no sentido religioso, onde o povo era chamado como uma congregação para ouvir a entrega das leis, entre tantas outras coisas que nós poderíamos mencionar aqui, mas a aula se tornaria muito longa. Já o segundo assunto, ele vem nos falar, então, que fique bem claro para os irmãos, então ali não existia uma igreja, existia um povo escolhido e eles se congregavam para receber as determinações ali de Deus. Já o segundo tópico, ele fala da origem da igreja no Novo Testamento. E agora, deixa de ser uma nação específica ou um povo em reunião para ser posto a todas as pessoas, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, como Efésios 3:6 nos informa, passando então a ser usado o termo grego eclesia, a referir-se assim como a igreja de Deus, ou a um povo regenerado, um povo que se arrepende, um povo que aceita Jesus como Senhor e Salvador. E teremos uma aula específica para falar sobre isso, sobre a igreja local, sobre a igreja universal. Né? E esse termo é muito usado por Lucas e Paulo em Atos e nas suas cartas às igrejas, se referindo às assembleias e congregações, havendo exceção apenas lá em Atos 19, 32, 39, 40, onde ele se refere ali a uma assembleia secular. Então, essa é a exceção. Do contrário, não. Ele se refere ali a igrejas, né? Já se refere a igrejas. Eu não vou mencionar aqui os textos todos também, porque eles tomariam muito tempo da nossa aula, mas precisamos deixar claro que, embora o termo Carral Yavé, ou seja, Carral, YHWH, que não é traduzido, né? É uma congregação do Senhor, lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. E o equivalente, mais ou menos o equivalente a isto, é a Igreja do Senhor, no Novo Testamento, que aí passou a se chamar Ecclesia Curiou. Ecclesia Curiou. Isto não significa dizer que a igreja no Antigo Testamento já existia. Na verdade, significa apenas que Deus tinha um povo debaixo do antigo pacto. Que fique bem claro para vocês. E essas diferenças ficam mais claras ainda se a gente se aprofundar, mas eu acredito que vocês já entenderam o que eu quis dizer com tudo isso. Congregação no Antigo Testamento refere-se ao povo de Deus no sentido étnico, enquanto no Novo Testamento é constituído de pessoas de todas as raças, línguas e povos, como está escrito lá em Apocalipse 5:9. Mas o mais significativo é que no Novo Testamento esta pessoa tem a função de se tornar habitação, corpo,
templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 nos fala exatamente assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que não acontece com o povo do Antigo Testamento. Portanto, meus amados, isto refere-se a crentes nascidos de novo e não a um ajuntamento de pessoas. E assim, tanto Israel como a igreja ocupam papéis distintos no plano da salvação, não sendo assim a extensão do outro. Cada um participa à sua maneira do reino de Deus. A igreja com lugar de destaque na plenitude dos tempos, conforme Efésios 1:4, que nós já mencionamos, tendo como tendo a sua importância ali inegável em Atos 20 e 28. E Israel também não fica esquecida. Romanos 8:25. E a seu tempo terá o cumprimento do projeto de Deus. Lá em Romanos 11:26 fala bastante a respeito deste assunto e deixa muito claro a respeito deste assunto, né? O terceiro tópico deste primeiro assunto, nós veremos na história cristã tanto a tradição católica como a protestante. A profissão de fé tridentina de 1564, 1564, meus amados, do Papa Pio IV, era para ser recitada por todos os bispos e clérigos da Igreja Católica. Tinha o Papa como sucessor de Pedro e a Igreja Católica como mãe de todas as religiões. Mãe de todas as igrejas. Alegava também que sem a fé católica ninguém estaria debaixo da salvação, colocando assim Pedro como a pedra fundamental sobre a qual Jesus edificou a igreja, o que colocaria a Igreja Católica como meritória do processo de salvação do ser humano. E nós sabemos que não é desta forma. Mas partindo deste raciocínio, o padre Miguel Maria Jambelli, ele nasceu em 1920, faleceu em 2010, ele parafraseou as palavras de Jesus ditas a Pedro, lá em Mateus 18:19, como segue. Portanto, aqui, meus amados, o que eu vou passar para vocês não é o que está na Escritura, mas sim o que ele parafraseou, aquilo que ele disse. E ele disse exatamente assim: nesta minha igreja, que é o reino dos céus aqui na terra, eu te darei plenitude dos poderes executivo, legislativo e judiciário. De tal maneira que qualquer coisa que você decretar, eu a ratificarei no céu, porque tu agirás em meu nome e com a minha autoridade. Olha só. E assim, eles se dão aí hoje em dia o direito de fazer e desfazer de todas as coisas, de mudar, de decretar. Eles fazem o que querem, na verdade. Agora mesmo, há um mês atrás, um mês e pouco atrás, eles autorizaram o casamento homossexual. O casamento homossexual vai ser abençoado pela igreja, decreto do Papa. E é dessa maneira, meus amados. Já nós, para entendermos com relação a isso, basta lermos Romanos 1. Bom, mas vamos prosseguir, né? Já nós, os protestantes, herdeiros da reforma de 1517, né? Nós procuramos mostrar a centralidade da Escritura Sagrada e de Cristo. É desta maneira, como único fundamento da igreja. Cristo é o único fundamento da igreja. Ou seja, a Confissão Batista de New Hampshire, de 1933, apresenta isso. E o nosso conjunto de verdades fundamentais das Assembleias de Deus de 1916 também. Então, ali nós temos a igreja como corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, sendo cada crente nascido do Espírito Santo, parte integrante da Assembleia Universal de Deus e da igreja dos primogênitos que estão inscritos
dos primogênitos que estão inscritos no céu. Efésios 1, 22 e 23, Hebreus 12, 23 também nos fala a respeito. É desta maneira. Mas vamos lá, no segundo assunto nós veremos a igreja como uma criação divina. Como uma criação divina. Então entendam, meus amados, por favor, vocês entendam que com base, inclusive no apóstolo Paulo, a igreja não é criação humana e nem tampouco foi uma ação de última hora, uma coisa que veio de repente, vamos fazer isso para socorrer aquilo. Não, mas sim um projeto feito por Deus desde a eternidade. Né? Da mesma maneira como ele elegeu a Cristo desde a fundação do mundo. Efésios 1,4, assim como nos escolheu nele, desde a fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. É desta maneira, Efésios 1,4, nós não tínhamos lido ainda. Isto esvazia, meus amados, por completo a ideia de um improviso na criação da igreja. Como nós lemos, antes da fundação do mundo, nós já havíamos sido escolhidos para sermos santos. Resta apenas o fato de Deus, em sua onisciência, ele não decretou, ele não falou, você vai ser salvo, você não vai ser, você vai ser salvo, você não vai ser. Não. Ele, na sua onisciência, meus amados irmãos, ele na sua onisciência, ele de antemão, ele veio a saber sobre a queda do homem e criou assim a igreja para, através da obra de Cristo, poder salvá-la. Efésios 1,4, como nós lemos, Efésios 3, de 3 a 6 também. Portanto, meus irmãos, Deus tinha um povo no antigo pacto que, embora fazendo parte do seu reino, não era igreja. Portanto, a igreja tem sua origem na nova aliança. Entendam isso, mais precisamente ali no Pentecostes. João 20, 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Vejam, meus amados, o sentido pedagógico dessa simples palavra, que às vezes nós não prestamos atenção e não nos lembramos ou não refletimos a respeito. Agora vejam bem, isso é muito simbólico também. Vejam que o ser humano ele foi formado, criado e feito. No momento da sua formação, Deus soprou em suas narinas o quê? O fôlego de vida. Então Deus deu vida a ele. Se nós formos lá em Ezequiel 37, também no Vale de Ossos Secos, que se refere a Israel, ele também, o vento soprou ali e deu o quê? Vida aos ossos secos, aqueles ossos secos que é o povo de Israel. E a igreja que já existia, a igreja que já estava ali, os apóstolos já havia formação da igreja, a casa do caminho, nós estudamos sobre isso tudo. Então, a igreja que já existia, assim como nos exemplos que eu citei, naquele momento ela ganhou vida através do batismo de Jesus, que ele trouxe através do Espírito Santo. Então, meus amados, fica claro que a igreja se iniciou depois da ascensão de Cristo. O que era oculto, escondido, agora é revelado no Novo Testamento. Preciso deixar claro aqui que Cristo é Deus para vocês. Para vocês não, para todos, que Cristo é Deus e ele veio para inaugurar a sua igreja, deixar o seu exemplo, deixar o seu testemunho. Os apóstolos e profetas do Novo Testamento eram a base da igreja, o que mostra claramente que a igreja se iniciou com eles. Sendo Cristo a principal pedra de esquina, e não Pedro, como dito pela Igreja Católica, Efésios 2:20. E sem essa pedra não pode existir um edifício, meus irmãos. A igreja não revelada em outras gerações, agora ela é revelada pelo Espírito Santo aos seus apóstolos e aos seus profetas.
Os gentios, eles não eram herdeiros das bênçãos de Deus, como está em Efésios 2:12. Esta parede de separação que existia, ela foi derrubada. Se vocês lerem lá Romanos 16, 25, 26, vocês vão perceber que existia uma separação, existia um, uma divisão, né? E nós vemos isso, meus irmãos, também em Efésios 3:6, que diz ali que os gentios agora são co-herdeiros, então essa parede foi derrubada. Nós somos membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Portanto, a igreja iniciou depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou e estabeleceu fundamentos através dos apóstolos. E assim se acrescentava a cada dia os que haviam de se salvar a partir de Jerusalém, a partir de Jerusalém. E assim podemos então ter a certeza de que fomos regenerados pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. E que através do arrependimento pelos nossos pecados, nós somos recepcionados na igreja de Cristo, através do batismo nas águas e pela fé pública que nós professamos. Isto não vem ali por uma mera adesão, eu quero. Não, não é dessa maneira, mas é por conversão. Exatamente o que diz a palavra metanoia, ou metanoia, como nós falamos aqui no Brasil, ou seja, mudança de mente, sendo formada por pessoas que viviam no pecado, mas que foram alcançadas pela graça de Cristo e foram transformadas pelo poder do Espírito Santo. E essa transformação vem através de vários textos que são acrescentados e são nos trazidos. Se vocês lerem ali Mateus 5 até 7, vocês vão ver que ali Cristo estava preparando a sua igreja, ele falou diretamente para a sua igreja, ele estava preparando, traçando normas no sentido assim de ensinar a igreja para que ela entendesse o que ele quer, o que ele almeja, o que ele busca de cada ser humano, né? Então, é desta maneira e aprendendo essas coisas que nós vamos passar a fazer verdadeiramente parte da igreja. E é só desta maneira, meus irmãos, que nós seremos selados pelo Espírito Santo. Agora, lembre-se sempre que nós só estaremos nessas condições se nós o buscarmos em espírito e em verdade. Não existe um relacionamento superficial com Deus. Ou nós pertencemos a Ele, ou nós não pertencemos. Nós somos peregrinos nesta terra, portanto, estaremos nela até o momento que Ele vier nos buscar, até o momento que nós formos chamados por Ele. Mas a nossa vida deve ser em espírito, se preparando continuamente, aprendendo cada vez mais sobre o nosso verdadeiro lar e como chegar até Ele. É sobre o comportamento a seguir. É sobre descobrir tudo, estudar, aprender tudo para podermos estar lá com Ele. Nós devemos deixar, meus amados irmãos, de viver na carnalidade e passar a viver em espírito. Transformar é sair da obra da carne, como está lá em Gálatas 5:19-21. Gálatas 5:19-21 é muito claro. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfírias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e não para aí outras coisas semelhantes a essas, fofocas, entre outras coisas. Se você não tem um espírito puro, se você não tem uma alma transformada, você não recepcionou o Espírito Santo, você não vive uma comunhão com Deus. Então, é a respeito dessas coisas aí que ele declara para nós, lá em Gálatas mesmo, no versículo 21, né? Esses não herdarão o reino de Deus, aqueles que praticam essas coisas, meus amados. Então, ou você é ou você não é.
Não adianta você, eu não me prostituo, mas eu sou fofoqueiro, eu não me prostituo, mas eu causo intriga, eu não me prostituo, mas eu tenho ganância, eu não me prostituo, mas eu furto, eu não furto nem me prostituo, mas eu falo mal do meu amigo, eu causo intriga. Meus amados, nós precisamos transformar a nossa mente e passar a viver o que? O fruto do Espírito, está bem coladinho ali, ó. Gálatas 5, 22 e 23. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é você viver em amor, é você ter alegria no seu coração e levar alegria para as pessoas, é ter paz e levar a paz, é ser longânimo, longânimo, e ensinar a pessoa a ser longânima, a ter paciência, é você ter benignidade dentro do seu coração e buscar com que as pessoas sejam boas também. Bondade, meus amados, é você ser fiel, é você ser verdadeiro, meus irmãos. É você ter mansidão dentro do seu coração e domínio próprio sobre os seus atos, sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, sobre tudo que você for fazer. Contra tudo isso aí não há lei. Então, lá em Gálatas 5, de 19 a 23, você aprende o que é obra da carne e o que é obra do Espírito. Leia! Leia e aprende essa transformação que nós precisamos ter. E isto, meus irmãos, não é apenas para nós, não. É tanto para nós quanto para o povo de Israel e para qualquer ser humano que quer buscar e viver uma vida em Cristo, que quer estar no reino dos céus. Ser selado, meu irmão, pelo Espírito Santo significa que ele habita em nós. E assim ele vai nos corrigir e vai aprumar o nosso caminho. Agora, se nós não estamos nos corrigindo, se nós estamos praticando as obras da carne, como é que nós podemos falar que o Espírito Santo habita em nós? Como? É lógico que nós não vamos ter perfeição, mas mesmo sem ter a perfeição, nós estaremos buscando continuamente a melhoria nesse sentido. Nas aulas passadas, eu já citei isso para os irmãos, mas eu vou repetir, eu acho importante isso nessa aula de hoje. Quando nós falamos sobre batismo do ou pelo Espírito Santo, significa que o Espírito Santo ele é o batizador. Ele mergulha, insere o crente no corpo de Cristo. Esta é a conversão, então você se converte. Né? Mas daí segue um processo natural de crescimento, que é o batismo que tem a Cristo como batizador. E aí é no ou com o Espírito Santo. Então existe essa diferença. Existe essa diferença. Todos nós sabemos. O batismo do ou pelo Espírito Santo é o batismo nas águas. Agora, o batismo que tem Cristo como batizador é o batismo no ou com o Espírito Santo e com fogo. Ele é diferente porque ele traz um revestimento, né? Ele reveste aquele que é salvo. Nós falamos sobre a armadura de Deus, sobre a busca, sobre todas essas coisas. Né? Os discípulos, nós precisamos prestar atenção nisso para entender esse contexto. Os discípulos, eles já eram salvos ali antes do Pentecostes. Eles já tinham formado a igreja, a Casa do Caminho, já estavam ali, mas então eles já eram salvos ali. E ali, naquele momento, eles foram batizados no Espírito Santo, o que os capacitou. E quem os ali batizou foi Jesus, meus amados. Lembre-se de João Batista, que falou lá no capítulo 1 de João, ele fala assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, o que nos capacita, Atos 1,5, porque João, na verdade, batizou com água, é assim que diz, Atos 1,5, mas vós serem batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Portanto, meus queridos, somos uma comunidade regenerada. Somos uma comunidade regenerada. Ou devemos buscar isto. Aprendemos hoje aqui. Obras da carne, obras do Espírito. Precisamos, portanto, de uma mudança de mente e de rumo. Porque não existe salvação sem a cruz. Não existe a salvação sem a cruz. Não existe igreja sem o selo do Espírito Santo. Isso significa que você até pode errar, mas você se arrepende, você busca o perdão, jamais se afastando de Deus e assim resiste para não cair na reincidência. É desta maneira, meus amados irmãos. A igreja de Cristo não vive de qualquer jeito.
não vive de qualquer jeito. Você imagina, um complemento que eu vou fazer aqui, você imagina você conviver no céu com um ladrão, um exemplo, um assassino, que não se arrependeu e está lá sem arrependimento. Não, eu não sei se eu consegui deixar claro para vocês, para que você esteja no céu com Deus, para que você esteja no paraíso, há necessidade de que você se arrependa. E aqui nós falamos tanto do povo de Israel, quanto dos cristãos, como de qualquer pessoa com os pés sobre esta terra. Que Deus abençoe vocês e vamos partir para a próxima aula na semana que vem e que vocês tenham entendido e consigam ter uma boa absorção da maneira como eu exponho para vocês. Né? Deus abençoe a todos.